Hoje nós falamos sobre a medida provisória do Desenrola Brasil. Vamos explanar um pouquinho mais sobre essa medida provisória que vem, segundo o governo, para tirar as pessoas das dívidas, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre essa medida provisória aí e você vai visualizar, vai identificar se ela faz sentido para você ou não, e no final eu dou um pouquinho da minha opinião, tá bom? Então fica até o final e a gente vai falar sobre isso. Eu sou o Jaime Cristófori, nós temos esse canal onde compartilha semanalmente vídeos com instruções, dicas, situações que a gente vivenciou no dia a dia na questão de finanças, família, espiritualidade. E nós estamos compartilhando aqui sempre vídeos de situações que a gente tem passado, tá? Nós temos um canal aqui, você pode acessar na descrição do vídeo aqui um pouquinho mais sobre a nossa vida, sobre a nossa história, onde a gente passou também por uma dificuldade financeira e vem saindo, por isso a gente compartilha experiências e vivências que a gente tem passado, tá bom? Se inscreva no canal, dá um joinha aí, faça o seu comentário aí, para que a gente possa chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas. Bem, então, falando sobre a medida provisória aí, Desenrola Brasil, o que o Ministério da Fazenda colocou e divulgou, Ele tem previsto para atingir mais de 70 milhões de pessoas que estão com dívidas no Brasil. Essa medida provisória, ela não deixa de ter um certo sentido, mas no final a gente vai ver se ela realmente vai ajudar ou não. Quem que vai participar desse Desenrola Brasil aí que está sendo proposto para entrar em vigor a partir do segundo semestre? Então são pessoas que estão com o CPF negativado, e que estão inscritos no Serasa, SPC Brasil, mas que estejam lá cadastrados como negativados. Mas eu tenho uma dívida com um amigo, tenho com um irmão, tenho uma dívida com um agiota. Não serve para isso, esse tipo de negociação, tá? Ela é voltada para pessoas físicas, não é para empresa, essa medida provisória, tá? E ela vai ter duas faixas de renda, duas faixas de dívidas que ela vai contemplar, e uma terceira é o seguinte, por exemplo, se você tem uma dívida de até R$100 que você está devendo num banco, num operador de cartão de crédito, ou até um terceiro, um estabelecimento comercial, essas instituições poderão tirar o teu nome do SPC, Serasa, e abonar essa dívida, tá? Só que, olha só, até R$100, claro que eu acredito que tenha muitas pessoas que tenham dívida até R$100, mas R$100 vai resolver o problema de alguém? Uma pergunta que eu deixo no ar aí, E outra, um detalhe importante, para você poder renegociar isso e depois participar do programa Desenrola Brasil, o credor tem que se cadastrar e participar num leilão. Então, por exemplo, se é uma loja, você deve numa loja, e você quer participar, só que se essa loja não se cadastrar nesse aplicativo que o governo vai disponibilizar e não participar desse leilão, e o que é esse leilão? Eles vão favorecer quem dá os maiores descontos na renegociação. Então, se você deve numa loja e essa loja não participar desse leilão, você não está apto a participar também desse Desenrola Brasil. Então você está muito atrelado a algumas coisas que eu acredito que vai participar, por exemplo, bancos, operadoras de cartão de crédito, o que mais? As fornecedoras de energia elétrica, luz, aliás, que é a mesma coisa, água, quem sabe aí algum provedor de internet, telefone, mas aquele fornecedor que está aí do teu lado da tua casa, possivelmente não vai poder participar disso. Então, é complicado também, E ele está
como eu comentei, previsto para entrar em vigor agora, no segundo semestre, né? E o que me preocupa é exatamente isso. Será que a maioria dos credores vão participar desse leilão? Será que eles vão se cadastrar? E se eles não se cadastrarem, a maioria dos devedores também, possivelmente, não irão poder estar resolvendo os seus problemas financeiros. Eles estão considerando aqui que você deve para uma operadora de cartão de crédito, que você deve para um banco, que você deve, de repente, para uma fornecedora de energia elétrica e água, né? E aí, que tipo de devedores vão poder participar? Então, como eu falei, são duas faixas, tá? A faixa 1, tá? Para quem tem renda até 2 salários mínimos, ou que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, né? Que tem dívidas bancárias e não bancárias, aí entra essas dívidas que eu falei, luz, água, telefone e credores em geral, mas desde que eles se cadastrem para participar desse leilão de dívida, né? O que vai acontecer nessa faixa 1? Você, ou o credor, ou o devedor, não deve ter uma dívida maior do que R$5.000, né, negativado junto ao Serasa, SPC, né, Companhia Limitada, até 31/12/2022, né? Como é que funciona? Então, você vai lá, o governo, você vai renegociar essa dívida com o teu credor e o governo, e você vai fazer um financiamento dessa dívida. Ele negociou, depois vou citar um exemplo, e o governo vai garantir essa dívida para você, as parcelas pro credor, tá bom? Então, ou seja, o credor, a partir do momento que você faz a renegociação com ele, o credor está garantido, não vai mais perder, ele vai receber isso, vai tirar teu nome do SPC, Serasa, nesse momento ele vai tirar, entendeu? Porque o governo vai garantir essas parcelas para ele, tá bem? Agora, o que acontece? Se você não pagar as parcelas que você fez o refinanciamento com o teu credor, você pode voltar a ser negativado junto às instituições de crédito. Então, o governo garante para o credor, mas você não está isento que se você não pagar as parcelas, você vai ficar livre de ser negativado novamente. Não, porque daí você está devendo para o governo que está garantindo para o credor, tá bom? E aí tem algumas dívidas como crédito rural, financiamento imobiliário, ou créditos com garantia real. Por exemplo, você fez um financiamento e deu um carro como garantia, não tem como, ele não vai entrar nessa linha. Você deu um imóvel como garantia, não vai entrar nessa renegociação, tá bom? O parcelamento, tá? Você fez vai lá, vai fazer a renegociação, então o parcelamento dessa renegociação pode ir até 60 meses, com uma taxa de juros de 1,99% ao mês, tá bom? O que eu particularmente acho, para quem está devendo uma taxa de juros de 1,99% ao mês, é alto. Se o governo quisesse ajudar, vamos trabalhar com uma taxa de juros de 1%, que é o que a legislação diz para qualquer dívida. Agora eu estou renegociando e vou pagar uma taxa de juros de 1,99% ao mês ainda. Mas tudo bem, porque é baixa em relação ao que o mercado está cobrando. Mas, mesmo assim, ela é alta, porque ela está dentro de uma taxa de juros de um crédito consignado praticamente. Então, ela não é uma taxa de juros que é tão atrativa assim para quem está devendo. Para quem está devendo, 1,99% ao mês é uma taxa de juros alta. Olha só um exemplo que eu vou passar para você. Se você está com uma dívida de 5 mil, que é o limite, tá? Na faixa 1, você está devendo 5 mil reais. Você foi lá e renegociou com o teu credor. E ele baixou essa dívida para 2 mil reais. Esses 2 mil reais você vai renegociar em 60 vezes. Quanto que ficaria a parcela se ele fosse renegociar em 60 meses? Ficaria uma parcela de R$ 57,40. Olhando assim, parece baixo, né? R$ 57,40. Só que se você fizer o cálculo aqui, né? Vamos pegar 60 parcelas vezes a 60, vamos arredondar, você vê 6,36, né? De 2 mil você vai pagar 3.600, né? Praticamente volta a tua dívida, quase, né? Então, se você não tiver condições, minha opinião, se você não tiver condições de arcar com esses R$ 57,40 em 60 meses, é melhor você nem fazer essa negociação, porque você vai ser negativado novamente e a dívida vai cair, vai ficar uma dívida igual
com a instituição financeira. Se tu tiver condições de pagar mais do que isso, parcela em menos vezes. Então, para você não ficar com uma dívida tão grande, vai parcelar em 30 vezes por aí, 24 vezes, para ver o que você consegue pagar, tá bom? Mas 1,99% não é uma taxa de juro que, na minha opinião, na minha humilde opinião, seja atrativa numa renegociação de dívidas, tá bom? E beleza, esse é para faixa 1, para quem deve até R$5.000, quem está negativado até R$5.000 em 31/12/2022. Faixa 2, o que é? É então quem deve mais que isso, quem deve mais do que R$5.000 e é destinado também a pessoas físicas, tá? E com dívidas em bancos e instituições financeiras. Então, só válido para bancos e instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito. Não tem dívida para terceiros, como a faixa 1. Então, se você deve para banco, instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito, né, com valores maiores que isso, aí você vai para a faixa 2. Qual a diferença? Nessa faixa 2, você não vai ter, por exemplo, o credor, ele não tem a garantia do fundo garantidor, como o caso da faixa 1. Por exemplo, se você não pagar a renegociação com o teu credor, o governo não vai garantir a dívida. Então, é uma renegociação praticamente idêntica ao que já existia no mercado. O que pode melhorar um pouco é a taxa de juros, que vai ficar também em 1,99% ao mês. Ela pode melhorar um pouco porque, dependendo da operadora, de repente antes você já conseguia taxas menores. Então, o prazo também limitado da renegociação é de 60 meses também. E aí, por exemplo, um exemplo que eu vou colocar para você. Pode acontecer isso, mas não significa que vai ser assim. Tá? Um exemplo, você deve 15 mil para um banco. Você foi lá e renegociou, tá? Valores atuais sempre. Você foi lá e renegociou, o banco te propôs a renegociação por 5 mil. Tá? Pode renegociar por 5, pode renegociar por 8, por 10, ele pode renegociar por 2, 3. Cada banco, cada renegociação, ela é diferente. Então, se você foi lá e renegociou esses 5 mil, tá? Esses 15 mil ele veio para 5 mil, no final, quando você renegociou isso aí, tu vai parcelar isso em 60 vezes, a taxa de 1,99%, ele vai te dar 60 parcelas de R$ 143,49. Você consegue pagar essa parcela? Ótimo. Se você acha que você vai conseguir honrar com essa parcela de R$ 143,49, segue adiante. Se você não conseguir pagar, não adianta você renegociar. Eu tenho alguns vídeos onde eu falo como você renegociar com bancos, né? E você ter redução de até 80%, 90%. E eu oriento a pagar à vista, guardar o dinheiro e pagar à vista. Porque nas condições que estão aí, de 15 mil, eu tenho quase certeza que se você for lá renegociar para pagar à vista, o banco vai ter que negociar em torno de 2, 3 mil reais. Situações que já aconteceram comigo e que com pessoas que têm testemunhado para mim e assistido meus vídeos no canal e falaram que têm conseguido isso também. Então, você guardar 10, 15 parcelas desse valor de 143, né, você paga à vista, ao invés de você pagar 60 vezes de 143. Minha opinião, pode ser que eu esteja errado, tá? Eu quero ver entrar em vigor e funcionar, tá bom? Se eu esclareci alguma coisa nesse vídeo aí, se inscreva no canal, dá um joinha aí, compartilhe esse vídeo aí, é importante para a gente poder chegar a mais pessoas. Comente se você já fez alguma negociação também, tá? Comente com outras pessoas aí. Eu vou deixar a descrição, essa descrição que eu estou falando para você aqui, vou deixar na descrição do vídeo também, esse conteúdo para você olhar com mais detalhes. Acesse o nosso canal lá, temos outros vídeos onde a gente fala também de renegociação com bancos, com agiotas, com outros credores e companhia limitada, tá bom? Um abração, nos vemos no próximo vídeo.